No Brasil é o regresso possível à normalidade. Um dia depois das invasões, o governo de Lula já esteve reunido. Bombardeamento a mercado na região de Kharkiv faz pelo menos 2 mortos e vários feridos. Rússia alerta que apoio militar à Ucrânia só vai prolongar o sofrimento dos ucranianos. A Danone enfrenta ações legais de várias ONGs que tentam forçar a multinacional francesa a reduzir a utilização de plásticos. No Brasil vive-se o regresso possível à normalidade. O governo, esfiado pelo presidente Lula da Silva, já esteve reunido um dia depois da invasão das sedes dos 3 poderes, protagonizada por grupos de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. As primeiras medidas foram anunciadas pelo presidente na noite dos tumultos, com a intervenção federal em Brasília. O governador do Distrito Federal, ou seja, da zona da capital, foi suspenso. Não pode ser aceito esse tipo de comportamento. Eu não sou do lado de quem ganhou, mas eu acho isso ridículo e um absurdo. A democracia deve ser respeitada. Eu não concordo com o que foi feito ontem, porque assim é vandalismo, acabar com o patrimônio que são nossos, né? Então assim, você quer manifestar a sua opinião, tem que manifestar de outra forma. É uma coisa fora do comum, né? Quando destruindo nosso patrimônio público, né? Então eu acho isso muito errado, né? Pela parte que eles invadiram, quebraram, né, as coisas, patrimônio público. O aumento da presença policial em Brasília, sobretudo na zona das sedes do poder, é visível. Uma das críticas mais apontadas às autoridades de segurança do Distrito Federal foi a fraca presença e passividade da polícia. O Brasil tenta recuperar do choque que provocou o motim deste domingo. Na capital, o ambiente continua tenso e há uma condenação generalizada em relação ao que aconteceu. As autoridades controlam os edifícios governamentais invadidos em Brasília e têm escoltado manifestantes para fora da cidade. Muitos desses manifestantes estavam acampados em frente à sede das Forças Armadas desde outubro, protestando contra os resultados das eleições presidenciais e exigindo a intervenção militar e a demissão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento está a decorrer uma investigação e cerca de 1.200 pessoas já foram detidas. Está também a decorrer uma investigação para saber quem ofereceu transporte a quem chegou de outras partes do país. Os funcionários do governo exigem um inquérito sobre a razão pela qual a polícia não fez mais para impedir os manifestantes de chegarem aos edifícios do governo, incluindo o Palácio Presidencial, o local onde Lula da Silva trabalhou esta segunda-feira, tentando enviar a mensagem de que a situação está sob controle no Brasil. Annalise Borges, em Florianópolis, Southern Brazil, for Euronews. Pelo menos 2 pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de a Rússia ter bombardeado um mercado na cidade de Shevchenkov, na região de Kharkiv. Entre os vários feridos, há uma criança. O bombardeamento teve lugar na mesma manhã em que o ministro russo da Defesa alegou ter eliminado 600 militares ucranianos em Kramatorsk. A informação não verificada vai de encontro a relatos de que o ataque terá falhado o alvo. O Kremlin diz ainda assim manter a confiança nas palavras do ministro e deixa um aviso ao Ocidente que está a prestar apoio militar a Kiev. Essas entregas não podem e não vão poder mudar nada na Ucrânia. Essas entregas podem apenas acrescentar dor ao povo ucraniano e prolongar o seu sofrimento, mas sobretudo não vão conseguir resolver nada, nem perturbar o processo de alcançar os objetivos da operação militar especial. As autoridades ucranianas revelaram estar a tentar localizar 2 voluntários ingleses desaparecidos desde sexta-feira nos arredores de Soledar. A cidade, tal como a de Bakhmut, tem sido alvo nos últimos dias de ataques por parte das forças russas lideradas pelo grupo Wagner. Como resposta, a Ucrânia está a reforçar posições na região oriental do Donbass.
A Rússia está a preparar-se para contraofensivas da Ucrânia. A informação é confirmada pelo Ministério Britânico da Defesa e pelo Instituto para o Estudo da Guerra, organização sediada nos Estados Unidos. A questão agora é saber onde vão exatamente acontecer esses ataques. Para o Reino Unido, as forças russas enfrentam dois cenários igualmente exigentes, na região de Luhansk, no nordeste da Ucrânia, e na região de Zaporizhia, no sul do país. Nas últimas semanas, a Rússia reforçou as posições defensivas na região central de Zaporizhia, especialmente entre as cidades de Vasilivka e Orikhiv. De acordo com a defesa do Reino Unido, Moscou mantém uma grande presença militar nesta região. Um avanço da Ucrânia na linha de Zaporizhia poderia desafiar seriamente a viabilidade da ponte terrestre estabelecida pela Rússia para ligar a região de Rostov à Crimeia anexada. O segundo cenário é o de uma contraofensiva em Luhansk. Um avanço ucraniano nesta região poderia criar ainda mais obstáculos à total ocupação russa do Donbass. Londres diz ainda que a forma como a Rússia tem trabalhado para melhorar as defesas sugere que os comandantes estão muito provavelmente preocupados com uma potencial grande ofensiva ucraniana. Mas decidir a qual destas ameaças dar prioridade no combate será um dos dilemas centrais enfrentados atualmente pelos operacionais russos. Mais de 10 meses após a invasão russa da Ucrânia, os novos veículos de combate blindados que os aliados ocidentais ofereceram a Kiev nos últimos dias deixam também antever uma nova fase de contraofensivas ucranianas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, no entanto, aos jornalistas esta segunda-feira que este fornecimento de equipamento militar não vai mudar nada. A Danone enfrenta ações legais que tentam forçar a multinacional francesa a reduzir a utilização de plásticos. Várias organizações não governamentais acusam a empresa de não fazer o suficiente para resolver o problema da quantidade de resíduos nocivos que produz e pediram a um juiz que a obrigasse a introduzir aquilo a que chamam de estratégia de desplastificação. A Danone é totalmente silenciosa em relação aos riscos que a utilização do seu plástico representa para o ambiente e para a saúde humana. São riscos consideráveis, extremamente graves, altamente prováveis e de dimensão global, como a poluição irreversível, uma vez que o plástico não pode ser removido do ambiente. A Danone disse que ficou surpreendida com esta acusação e afirmou que é reconhecida como pioneira na gestão de riscos ambientais. A empresa francesa diz estar a implementar um quadro abrangente de ações para reduzir o risco do plástico e a desenvolver a reutilização e a reciclagem. Perante as cheias devastadoras no Paquistão, no verão passado, a comunidade internacional prometeu milhares de milhões de euros em ajuda na Conferência de Doadores, agora organizada em Genebra. A catástrofe que os peritos atribuem às mudanças climáticas matou mais de 1.700 pessoas e fez cerca de 8 milhões de deslocados. O secretário-geral da ONU diz que é preciso apoio a longo prazo. Precisamos de uma resposta heroica para o povo do Paquistão, com o nosso esforço e um investimento em massa para fortalecer estas comunidades no futuro. Reconstruir o Paquistão de forma resiliente vai custar, para já, mais de 16 mil milhões de dólares e muito mais no futuro. Metade desse valor deve vir da comunidade internacional. Emmanuel Macron diz que a França está pronta a fazer a sua parte. Decidimos mobilizar um total de 360 milhões de euros em ajuda ao Paquistão para projetos que serão lançados para responder ao desafio da reconstrução resiliente e da adaptação climática. A conferência é vista como um teste à vontade dos países mais ricos em ajudar os países em desenvolvimento afetados por catástrofes climáticas. Um compromisso recentemente feito na COP27, no Egito. Roberto Martínez foi já apresentado como sucessor de Fernando Santos no comando da seleção portuguesa de futebol. O espanhol de 49 anos assinou esta segunda-feira com a Federação por 3 anos e meio. Nas primeiras declarações prometeu uma equipa de ataque que não perca a competitividade. Portugal tem de ter sempre a vontade de competir em tudo. Para isso, tem de ser uma equipa moderna, tem de ter flexibilidade tática. É trabalho meu e da equipa técnica procurar as melhores soluções para aproveitar ao máximo as capacidades dos jogadores de Portugal.
Uma das grandes interrogações em relação às opções do técnico, que passou os últimos 6 anos a treinar a seleção da Bélgica, é que mexidas fará no plantel e se irá ou não convocar Cristiano Ronaldo. O primeiro desafio é a qualificação para o Euro 2024, a estreia frente ao Liechtenstein em março.